Olá, meus amados, que bom estarmos novamente na mira da saúde. Infelizmente, na semana passada não pudemos transmitir chuva e tive um certo receio de descer a ladeira por causa que estava muito liso. Me desculpe, mas hoje estamos de volta. Então, vamos transmitir mais uma verdade de acordo à Bíblia. Espero que não fuja de entender segundo o que Espírito Santo nos fala. Então, sem demora, vamos direto no assunto. Hoje eu quero falar um pouco, continuação do último assunto, para poder então chegar quase no final, aquela profecia de Daniel, capítulo 7. Profecia de Daniel, capítulo 7. E nós vamos entender melhor aquilo que realmente Satanás quer fazer. Vamos entender da sua estratégia e como Deus nos conduz o seu povo, seus santos. Resumindo o capítulo 7 do livro de Daniel, é uma profecia onde Daniel vê 4 animais e focando no quarto animal. E dentro do quarto animal, focando 10 chifres e um chifre especial. E esse chifre especial, o chifre pequeno, vai fazer alguma coisa. Então, vamos para Daniel 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, quarto animal. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O que este último chifre, ou chifre pequeno, vai fazer? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. O que eu quero focar hoje é este assunto. Este poder, este reino, ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Quem já examinou esta parte, principalmente os adventistas do sétimo dia, já declara, já ensina que este pequeno chifre já mudou o tempo. Qual é o tempo? Mudou do sábado para domingo. E a lei, o que ele mudou? 10 mandamentos. Simplesmente tirou o segundo mandamento. Não farás imagens, etc. Né? Segundo mandamento. E no quarto mandamento, então, em vez de o quarto mandamento original, que é lembra-te do dia do sábado para o santificar, aí falou assim, terceiro mandamento deles, que é guardar o domingo e as festas. E o 10º mandamento original dividiu em 2 partes, tornou-se 9º e 10º. Não cobiçará a mulher do alheio ou do outro.
E também, 10º mandamento, não cobiçará os objetos, né? As coisas do seu próximo, seu vizinho. E assim, a igreja ensina que cuidará em mudar os tempos e a lei já foi cumprido. E mostra a história que foi cumprido. Agora, veja só, se já foi cumprido, que mudança que houve depois que mudou o tempo e a lei? O que aconteceu? Parou a perseguição? O poder papal mudou isto, não foi? Ou antes, vamos raciocinar um pouco. Por que este representante de Satanás cuidará? Outra tradução é tentará em mudar os tempos e a lei. Por que será? Que tempo é esse? Que lei é essa? Será que realmente mudar de sábado, 7º dia, para o domingo, esse era o ponto? E mudar a lei, que é eliminar segundo mandamento e dividir 10º mandamento em 2, aí completa 10 mandamentos. Será que é isso que Satanás queria fazer? Vamos pensar. A igreja que foi estabelecida por Jesus, através dos apóstolos, eles sofreram perseguições, apareceram mártires. Com exceção de João, apóstolo João, todos os apóstolos foram martirizados, incluindo mesmo o apóstolo Paulo, também foi perseguido, foi martirizado. Eles foram perseguidos por eles guardarem o sábado? Naturalmente, até nesse período de igreja, logo depois da ascensão de Jesus, ainda não tinha aparecido pequeno chifre. Mas eles foram perseguidos. Qual foi o motivo de que eles foram perseguidos? Pela própria igreja judaica e também pelos pagãos. Motivo não é guardar o dia certo ou errado. Não foi, mas que eles começaram a pregar Jesus, o que Jesus fez. E a obra de Jesus, a sua morte na cruz de Calvário e sua ressurreição, o que isso significava? Acreditar em Jesus, que morreu, que foi ressuscitado, e ser batizado, é salvo, tem vida eterna. Não precisa fazer mais nada. Crer e aceitar o batismo e com dom do Espírito Santo, então ter fruto do Espírito Santo e viver. E assim a igreja cresceu, porque o Espírito Santo, o Consolador prometido, estava atuando poderosamente nesta igreja, e a palavra e os prodígios acompanharam, e a palavra estava sendo pregada. Isso trouxe
um alarme muito grande para o judaísmo, a religião dos judeus dominante naquela época. E assim, seus seguidores dos apóstolos, todos os apóstolos, mesmo o apóstolo Paulo, já não existem mais, mas os que abraçaram este evangelho continuaram pregando. Você pode notar que no Novo Testamento, todo o evangelho pregado pelos apóstolos, registrados na Bíblia, pelo menos eu até hoje não vi nenhuma menção de focar o sábado. O evangelho de Jesus não era focar o guarda de sábado. Discípulos, apóstolos, não pregaram isto. Evangelho era o quê? Jesus é Cristo, que morreu na cruz de Calvário, com seu sangue resgatou toda a humanidade, todo o pecado foi eliminado e o destruidor, o diabo, o poder da morte foi destruído e nos libertou do pecado. Meus amados, o evangelho pregado pelos apóstolos focava nisto. Isso era motivo de perseguição. Quer dizer, Satanás odiava o quê? A cruz de Calvário, aquele tempo. Que tempo é esse? Tempo de salvação. Por quê? Por causa deste acontecimento, Jesus veio e, logicamente, Satanás sabia que isso era inevitável, porque Satanás não pode impedir que o plano de Deus seja atrapalhado. Ele tentou fazer de tudo para que Jesus não morresse na cruz de Calvário, mas Jesus, confiando plenamente no amor do seu Pai, ele foi até a cruz de Calvário e ele morreu e foi ressuscitado. Aí ele cumpriu toda a lei, consumou tudo e a partir daquele momento então, a salvação da humanidade estava agora estabelecida. A cabeça da serpente foi esmagada, o poder da morte foi destruído, toda obra de Satanás, obra da morte, foi destruído e abriu o caminho da vida eterna. Literalmente, começou o novo reino, reino de Deus. A igreja estabelecida pelos apóstolos era propriamente dito o reino de Deus em ação. E Satanás odiava isso, odiava este evangelho. Por quê? Muitos judeus aceitando este evangelho, os pagãos, os gentios, aceitando, abraçando este evangelho, recebendo o Espírito Santo, suas vidas sendo transformadas por completo. Satanás odiava isto.
Então aqui nós podemos ver o que mais Satanás odeia, ainda continua odiando, mas desde a ascensão de Cristo, o que Satanás odeia mais é que o pecador, ser humano, acredite que sua salvação foi consumada na cruz de Calvário. O tempo de salvação é tempo de cruz. Este tempo. Outra. Qual a lei que Satanás odeia mais? Com que lei ele consegue dominar a mente humana? Igual fariseus, nós podemos ver um exemplo típico, porque Satanás conseguiu levar a nação judaica, a nação inteira, de que vocês precisam guardar todas as leis de Moisés e assim vocês terão salvação. E eles estabeleceram regras e tradições para que o povo tivesse tanta carga para poder ser salvo. Esta lei, o apóstolo Paulo fala esta lei da seguinte forma. Vamos ver Romanos capítulo 8. Apóstolo Paulo fala no verso 2, lei do pecado e da morte. Esta lei, nós já estudamos sobre este assunto do capítulo 7 do livro de Romanos. Quem ainda não estudou isso, então volte nas palestras anteriores que vocês precisam entender a lei do pecado e da morte. É lei santa, lei de Deus, mas tornou-se que esta lei santa de Deus tornou lei do pecado e da morte. Quando que isso acontece? Quando o homem, sem nenhum poder do Espírito Santo, ele mesmo quer guardar. Fariseus guardavam. Saulo, antes de ser Paulo, ele guardava todas as leis. No entanto, seu coração jamais foi transformado. E ele perseguia a igreja, matou Estevão, consentiu e colocava muitas pessoas, muitos cristãos nas prisões por guardar fielmente a lei de Moisés. Então, esta lei guardada pelo próprio esforço humano, a lei de Deus guardada por esforço humano, o apóstolo Paulo explica. Ele mostra que isso é a lei do pecado e da morte. Leva para a morte. Mas o que Saulo, quando encontrou Jesus Cristo e recebendo o Espírito Santo, o que ele compreendeu? Compreendeu uma outra lei. Verso 2. A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Que lei é essa? Lei do Espírito da vida. Somente através do Espírito Santo, aquela fé que o Espírito Santo comunica. Por que comunica?
Por que o Espírito Santo comunica isto? Porque a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De que forma? Fazendo lembrar todas as palavras de Jesus Cristo. Então, entendendo a palavra de Jesus Cristo por Espírito Santo, então surge a fé. A fé em Jesus. E com esta fé, entende o quê? Não porque eu tenho que guardar tudo isto para merecer, mas sim o amor incondicional do Pai manifestado no seu Filho, e o Filho morrendo na cruz de Calvário me salvou. O derramamento do seu sangue remiu todos os meus pecados e me salvou. A lei da fé não é a lei das obras, mas sim a fé comunicada por Espírito Santo. Eu aceito. Então, esta lei do Espírito da vida em Cristo Jesus liberta da lei do pecado e da morte. Paulo experimentou isto. Até agora, Satanás tinha sucesso quanto à nação judaica e também os gentios também, pagãos, todos pagãos, sem ter Jeová como Deus, eles faziam o quê? Tinha que fazer tanta coisa para agradar seu Deus. Não existe um Deus pagão que serve seus filhos. Aliás, sim, seus filhos, seus crentes. Não. Todo Deus pagão recebe, é servido. O único Deus que veio para servir foi Jeová, Jesus. Ele deu sua vida para salvar toda a humanidade. Este amor infinito, o amor que com a mente humana somente não tem como entender, mas é pelo Espírito Santo nós entendemos, aceitamos e agradecemos e somos constrangidos. Esta lei da fé, a lei do Espírito da vida, esta lei que Satanás odeia mais. O que ele tem que fazer? Tem que mudar. Mudar o tempo, quer dizer, a salvação, o tempo da salvação não é tempo da cruz. E também a lei da salvação não é lei da fé, ou lei do Espírito da vida, mas sim o tempo da salvação quando Jesus voltar pela segunda vez. Quando Jesus voltar pela segunda vez, aí você é salvo. Agora, até que você seja salvo, quando Jesus voltar pela segunda vez, você tem que guardar a lei. Óbvio que Satanás, como bom estudioso da Escritura,
ele sabia perfeitamente que toda a lei dada para Moisés, tudo, como Jesus fala, a lei e os profetas e os salmos, tudo foi cumprido quando Jesus foi crucificado. Porque toda a lei, incluindo 10 mandamentos, que era aliança, que era promessa. Mas Satanás enganou o povo de Israel, judeus, para que vocês precisam guardar. Ele enganou que a lei, em vez de ser aliança ou a promessa, é ordem, mandamento. Tem que obedecer. Incutiu isto e teve sucesso. Tanto que quando Jesus veio e cumpriu toda a lei, os sacerdotes, fariseus, saduceus, a liderança religiosa judaica rejeitaram. Eles rejeitaram o Espírito Santo. Mas poucos que aceitaram, receberam o Espírito Santo. Eles então começaram a pregar este evangelho. Somos salvos gratuitamente. Apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, fala assim, a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Escritura, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, aqui representa o Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Existe uma coisa que inimigo Satanás odeia e é isto: ser justificado gratuitamente por graça de Jesus. Quando um pecador aceita este evangelho, esta obra de Jesus Cristo, é certamente perseguido. Por quê? Porque Satanás faz de tudo para que uma pessoa que aceita este evangelho, que agora não está mais no seu domínio, quer enganar. Seja através da perseguição e trazendo outras doutrinas, fazendo com que este é um perigo tremendo. Isso leva você para uma libertinagem. Você não precisa fazer mais nada, porque você foi justificado gratuitamente pela sua graça, então você pode fazer de tudo. Ora engana desta forma, ou através da perseguição, colocando dificuldades para que você desista. Nós temos um exemplo disto na Bíblia, a igreja de Gálatas, ou da Galácia, né? Paulo foi levar o evangelho. E os judeus que estavam
naquela região receberam o Evangelho com uma alegria tremenda, porque o Espírito Santo agiu poderosamente e eles compreenderam este Evangelho. Receberam com muita gratidão. A igreja crescia. E Satanás certamente com raiva, ira e ódio, então Satanás envia os judeus religiosos. Chegou na igreja de Gálatas dizendo: olha, precisa circuncidar para ser descendente de Abraão. Como que pode, sem circuncidar, você é filho de Abraão? Olha aqui na Escritura. Sabe que os Gálatas, quando ouviram disto, opa, é mesmo, está escrito. Está escrito na Escritura. E alguns que aceitaram com muita alegria o evangelho pregado através de Paulo, agora eles ficaram confusos e como esses judeus apresentavam a Escritura, e daí eles, então precisamos fazer isto, vamos nos circuncidar, esse é caminho para ser filho de Abraão, guardar o sábado. E assim voltaram. E a Paulo, ouvindo toda esta notícia, Paulo escreve então para a igreja de Gálata. É bem interessante como que Paulo apresenta para a igreja de Gálata. Ele já esteve lá, né? Formou a igreja. Mas quando escreve, Paulo escreve assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo foi designado apóstolo não por algum homem, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai. O que Pai fez? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso é a identidade de Paulo. E daí, Paulo então fala, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Este evangelho, outro evangelho pregado por judeus, representante de Satanás, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Olha aí, alguns que perturbam os Gálatas e querem perverter o evangelho de Cristo. Dá para entender o quanto Satanás odeia o evangelho de Cristo? Evangelho de Cristo é o quê? Vocês foram justificados gratuitamente pela sua graça. E quando você crê, acabou. Está salvo.
Satanás introduz o engano através dos falsos profetas e falsos cristos que Jesus falou em Mateus 24, verso 24. Satanás, na forma de profeta, na forma de Cristo, apresenta outro evangelho. Não, você jamais é justificado gratuitamente. Você é pecador. Você precisa fazer alguma coisa para ser justo. Você tem que guardar as leis, os mandamentos. Senão, você é transgressor. Você é pecador. Não é salvo. Não é justo, não foi justificado ainda, porque você não guarda a lei. Parece que tem muita razão, não é? Mas, meus amados, o Evangelho de Cristo é simples. Vocês não têm o que fazer. Vocês só acreditem que eu estou dando a vida. Porque vocês mesmos não têm como ter vida. Não tem. Sem que eu dou a vida e você receber a minha vida, a vida que estou dando para você, você mesmo é incapaz, impossível ser vida. Aceite a minha vida. Eu vim para dar a vida em abundância. É a única forma de você ter a vida. Salvação. Não tem o que guardar. Não por guardar a lei que você vai ter a vida. Satanás tem que enganar. Não faz olhar para a vida, mas faz olhar para a moral. Você é bonzinho? Correto? Você não mata? Não adultera? Não cobiça? Não rouba? E você não tem nenhum ídolo? Enfim, incute na mente humana que você precisa guardar tudo isto. Por quê? Faz olhar, parte moral e usa a palavra de Deus. Quem transgride a lei é o pecador, não é justo. Não é justificado gratuitamente. Sim, você é justificado por guardar, não transgredir a lei. O engano de Satanás parece razoável. Isso no nível da carne, no nível de moral. Mas, meus amados, para não sermos enganados por Satanás, deixemos a parte moral, parte humana de lado. Parte humana quer dizer os conceitos deste mundo. Mas sim, agora vamos raciocinar do conceito do reino de Deus. Reino de Deus é vida. Deus é criador, por ele ser vida. Jeová, eu sou o que sou. E tudo que ele criou, a sua imagem, ele dá
a vida através do fôlego de vida gratuitamente. Não precisa você guardar a lei para você ter o fôlego de vida. Muita gente quer comer comida saudável, alimento vegetariano, quer fazer exercício para ter uma boa circulação e assim ter mais saúde, tomar água, tomar sol, ser temperante, morar num lugar de ar puro, descansar, dormir cedo e confiar em Deus. Tudo isto para poder ter a saúde. Bem razoável, né? Porque é o conceito deste mundo. Infelizmente, mesmo os crentes que ainda não receberam o Espírito Santo, prega assim. Óbvio que só pode pregar desta forma, porque rejeita o Espírito Santo. Rejeita a vida, mas a saúde está ao nível da carne, ao nível visível ou tangível, ao nível moral, ao nível laboratorial ou ao nível médico. Então, precisa fazer isso, aquilo, prescrições médicas. Meus amados, o que Jesus nos ofereceu foi tudo gratuitamente. Sua vida foi nos dada gratuitamente. Se nós aceitarmos este amor, simplesmente, como uma criancinha, aceitar. Muito obrigado, muito obrigado. Isso só é possível por Espírito Santo. Sem Espírito Santo é impossível. Torna-se ridículo. Como que pode, sem você fazer nada, sua doença será curada? Isso é ridículo. Sem fazer nada, você é salvo? É absurdo. Então, deixa eu mostrar o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 4, verso 5. Vamos ler a partir de 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê, veja só, não trabalhou, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Não fez nada, mas aceita o seu amor, que Jesus morreu por este pecador. Crê. Isso é ser crer, é a fé. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é o Evangelho de Cristo. O que os apóstolos pregaram é o ponto de ira e de ódio de Satanás. Então Satanás tem que fazer alguma coisa, enganar.
enganar. Para enganar, então ele pensou seriamente, né? Tem que raciocinar. Como que eu vou enganar estes crentes que simplesmente que receberam o Espírito Santo e agora aceitam este evangelho? Satanás agora tem que pensar muito, trazer o meio, método, sua estratégia, astúcia. Então, ele resolve dar um impacto, um choque tremendo na igreja cristã. Realmente, um choque tremendo. Por quê? Sem este tipo de choque, nenhum cristão será enganado. Você pode ver em Mateus capítulo 24 o que Jesus falou. Qual é a intenção de Satanás? Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Veja só, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás faz de tudo para enganar até mesmo os eleitos, se for possível. Alguns eleitos que não vigiam poderão cair neste engano por causa de grandes sinais e prodígios. Então, Satanás, depois de ele pensar muito, ele então deu impacto. Mas antes de dar impacto, pouco a pouco, ele começou então a afrouxar a perseguição. Porque ele viu que perseguindo não consegue avançar este evangelho. Então, para de perseguir. Mas ele introduz uma coisa. Olha, o dia de guarda vamos ser agora o domingo, primeiro dia da semana. Que tal? Porque eu tive vitória nesta batalha, porque Cristo apareceu no sonho e neste sonho vi Cristo crucificado, Jesus crucificado. E através daquela estandarte onde tinha símbolo de cruz, com este estandarte na frente, na batalha, ele teve uma vitória estrondosa. E, portanto, quando ele voltou da vitória, ele então falou, olha, Cristo que me ajudou para ter vitória. Portanto, todos cristãos a partir de agora livres. Pode adorar a Jesus. Eu estou convertido para o cristianismo. Vamos guardar o domingo. Na realidade, guardar o sábado, guardar o domingo, guardar segunda-feira, terça, quarta, guardar qualquer dia da semana, isso já não tem nenhum sentido. Por quê? Todos os mandamentos, 10 mandamentos,
foram cumpridos na cruz de Calvário por Jesus Cristo. Os crentes sabiam disto, mas eram perseguidos. Mas agora, eles, libertos, e ainda mais, teve este convite. Olha, próprio imperador, ele tornou-se cristão. E ele está guardando o domingo para celebrar esta vitória, para então esta religião, cristianismo, ter algo a fazer. Muitos cristãos, professos cristãos, pouco a pouco começaram a esquecer que foram justificados gratuitamente, mas eles agora então começaram a fazer alguma coisa. Guardar o domingo. Mas poucos cristãos continuaram firmemente. Naturalmente, não havia perseguição. E sabe que quando não há perseguição, realmente começa a afrouxar, né? E Satanás estava então tendo sucesso. Pouco a pouco, Satanás entrou na igreja e chegou um momento de ele estabelecer a sua igreja cristã. Pela história nós sabemos disso, né? A Igreja Católica Romana, Igreja Romana, né? Foi estabelecida. Aí vem o Papa e ao mesmo tempo é imperador. Tem um termo diferente. O Papa, ele é chefe da igreja e ao mesmo tempo chefe do Estado. Ocupa duas funções. E mundo cristão, todos nesta igreja, igrejas bonitas, suntuosas, com ritos. E assim a igreja é tomada por Satanás. Os que seguiam verdadeiramente a verdade, o Evangelho de Cristo, eles não tinham mais vozes. E a igreja chegou o momento de realmente que maioria absoluta dos crentes não tivessem acesso à Escritura. Ficar na ignorância. Aproveita esta ignorância, então estabeleceu tradições e regras. Sabe o que Satanás fez através deste chifre pequeno? Mudar a lei, mudar o tempo. Por quê? Imaginou? A igreja agora estava firme, precisa guardar os 10 mandamentos. Os cristãos esqueceram por completo que 10 mandamentos foram cumpridos na cruz de Calvário por Jesus Cristo. Mas, como a igreja estabeleceu, guardar os 10 mandamentos, e dentro desses 10 mandamentos, que impacto que Satanás fez? Vamos mudar o sábado por domingo. Para quê? Para que os cristãos puderem o quê? Opa! Papa, ser humano,
é mortal. Ele é capaz de mudar a lei de Deus? Não. E as pessoas então começaram a duvidar. Será que este Papa ou esta igreja é realmente igreja verdadeira? Olha, mas a maioria absoluta naquela época, todos estavam sob domínio do papado, chifre pequeno. Poucos, realmente poucos, não foram enganados. Poucos eleitos. Não. Este é grande engano. Por quê? Porque 10 mandamentos eram aliança, promessa de que Jesus viria e ele então cumpriu toda a lei e os profetas e nos deu a salvação. Não por guardar o sábado ou guardar o domingo que nós vamos receber salvação. Mas alguns que relutavam, chegou a que conclusão? Não, esta igreja não pode ser de Deus, porque um ser humano, embora fosse Papa, ele não tem poder para mudar a lei de Deus. Consequentemente, nós precisamos preservar a lei de Deus. Em vez de domingo, que Papa mudou, nós precisamos guardar o sábado. Vocês estão vendo onde estava o engano? Por causa disto, Daniel 7, verso 25, Deus estava dando esta profecia através de Daniel, de que pequeno chifre, representante de Satanás, com seu poder religioso e político, ele faria esta tentativa, esta mudança para desviar o foco do verdadeiro tempo, o tempo da salvação, a verdadeira lei, a lei da fé, a lei do Espírito da vida. E assim, a igreja entrou agora que fase? Guardar o domingo. Isso é importante. Mudou o tempo. E agora, com o tempo, os que não aceitavam disto, então não, vamos ter que guardar o sábado. E chegou o momento de os que não receberam o Espírito Santo, mas que tentaram guardar os mandamentos, aqueles que esqueceram que Jesus cumpriu toda a lei, aqueles guardadores de sábado, eles então começaram a dizer: sábado é o selo de Deus, assim como domingo é sinal da besta. Isso é coisa bastante entendido entre os adventistas do sétimo dia. Eu também aprendi assim quando era pequeno e até há pouco tempo, e
ainda a igreja continua falando isto, né? Guardar o sábado. Sabe que quando você foca que sábado é selo de Deus e o domingo é sinal da besta, então o sinal, o selo, está onde? No dia. No dia. Mas vamos ver o que a Bíblia nos revela. Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Que evangelho é esse? Palavra da verdade. Sois justificados gratuitamente com a graça de Jesus, tendo nele também crido a lei da fé. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós já fomos selados. De que forma? Por ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação e crer. Por crer, fomos selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em favor da sua glória, até redenção. Já fomos selados, meus amados. Não é por guardar o sábado que vamos receber o selo de Deus. Sábado não pode ser o selo de Deus. Sabe por quê? Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja, o que é selo? Mostra que é propriedade, né? Quem é que pode fazer isso? O proprietário. Não é que eu, por guardar tal coisa, então eu vou receber. Não. O proprietário, ele que sela. Apóstolo Paulo é bem claro nisto. Deus que ungiu, que também nos selou. Porque Ele é Criador, eu sou criatura. Isso de que forma? Ele deu garantia do Espírito em nosso coração, pela fé. E mais, Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus nos sela. Você é minha propriedade. E com o Espírito Santo, então, Ele garante que nós somos seus.
Ele guarda-nos até quando? A volta de Cristo. Segunda volta de Cristo. Para que jamais sejamos enganados por Satanás. Aquele evangelho. Somos justificados gratuitamente com a graça de Jesus Cristo. A minha salvação, a sua salvação foi na cruz de Calvário. E quando nós exercemos a fé, acreditar nisto, isso só é possível por o Espírito Santo. E aí, Satanás, ele fez esse impacto. Por uma parte, ele ficou bem sucedido. Mas ainda há um pequeno número de pessoas que não são enganadas. O povo de Deus não é a igreja, mas sim povo como ser individual. Não existe uma igreja organizada que seja realmente que segue este evangelho. Em Apocalipse capítulo 12, revela claramente que não é a igreja, mas sim é restante da descendência da mulher. Ou simplesmente, no capítulo 14 de Apocalipse, é os santos. Não constitui uma igreja organizada, porque restante da descendência da mulher. A mulher é a igreja, né? Então, Satanás introduz outro engano. Qual é outro engano? Apresenta um evangelho muito barato, uma graça barata. Vocês foram salvos na cruz de Calvário pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Portanto, vocês estão salvos para sempre. Pela graça de Cristo, vocês são salvos. Ele perdoa infinitamente, então vocês podem cair na gandaia, não tem problema. Esse é o ponto que eu sou bastante criticado, quando eu digo que não precisa fazer nada para ser curado. Então, muitas pessoas me indagam, então posso continuar comendo a picanha que eu gosto? Quando uma pessoa fala desta forma, porque ainda não experimentou o Espírito Santo, não experimentou o amor, aquele sacrifício, aquele amor infinito, este amor incondicional de Jeová, ainda não saboreou. Por isso que a carne, a lei da morte e lei do pecado, comer picanha, isso eu adoro e ao mesmo tempo eu quero ser curado. Mas você não está falando que você tem que ser vegetariano? Não, meus amados. Você pode comer picanha quanto quiser. Deus cura a sua doença, porque Ele é vida. Sua natureza é dar a vida para a sua criatura, independente do que você faz. Agora, quando você crê neste amor,
neste sacrifício, porque o Espírito Santo fez você ser constrangido por amor de Cristo. Então você compreende, Jesus me salvou quando eu era totalmente ignorante, enganado por Satanás, indo simplesmente pela lei do pecado, mas eu não sabia. Mesmo assim ele me resgatou com esta gratidão. O Espírito Santo conduz. Olha, você é uma criatura muito amada por seu Deus, por mim. Você foi criado por mim, agora foi redimido, recriado. Então, você agora tem escolha. Se você aceitar que você é recriado, então, demonstre, testemunhe de que você é recriado. Eu vou dar um exemplo. O boi come capim para ser boi ou porque é boi, então come capim? Qual é a lei do boi em relação ao alimento? Comer capim. Se você foi recriado porque está em Cristo Jesus, alimento de origem vegetariano é óbvio, é natural, porque aquilo que seu Criador estabeleceu. Não por comer alimento vegetariano você quer obter, então, a saúde. Meus amados, Satanás é muito astuto. Ele quer conduzir com seu conceito para enganar, para amarrar você na lei do pecado e da morte. Mas, meus amados, assim como Paulo exclamou em Romanos capítulo 8, verso 2, mais uma vez vamos ler? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Nós precisamos assegurar, ter convicção disto, exercer a fé que o Espírito Santo nos concede. Então, meus amados, vocês já foram selados por Espírito Santo. Vocês já foram batizados por Espírito Santo. E agora, se você aceitar exercer a sua fé, o Espírito Santo habita em mim já. Que maravilha! Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho a vida de Cristo. Cristo que prometeu, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Uau! Estou em Cristo e Cristo em mim. Aceitei aquele conselho de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Ele bateu a
porta do meu coração e eu ouvi abrir. Isso porque o Espírito Santo me convenceu. E Jesus e eu somos um, estamos ceando. Eu vivo somente pela sua palavra. Medito sua palavra dia e noite, porque eu tenho prazer na sua palavra. Parece que o tempo avançou bastante. Vamos finalizar. Na próxima semana, então, vamos falar um pouco mais do sinal da besta, também o sinal ou selo de Deus, e vamos chegar agora, então, à lei dominical. Mas eu quero apresentar esta verdade. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Era o desejo muito grande de apóstolo Paulo para os gálatas insensatos, que ouviu outro evangelho e foi para outro evangelho. Mas o evangelho de Cristo é isto: libertou. Para quê? Para que vocês desfrutassem a liberdade. Vida em abundância. Nada de morte nos afetando. A morte não tem mais domínio sobre nós. E nós andarmos na lei do Espírito da vida, amando uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Neste amor incondicional, nós temos a vida eterna. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ungiu e também nos selou no Espírito Santo. E o nosso coração está cheio de gratidão, gozo, alegria. E a nossa vida, então, somente terá fruto do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela revelação do Espírito Santo. Tudo aquilo que Satanás tentou fazer, mas ele não conseguiu, porque o seu tempo e a sua lei, Satanás não pode mudar. Então, Pai, que nós possamos permanecer firmes e jamais sermos subordinados à escravidão. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!